Bom, depois que eu larguei muitas amizades, tá? Amizades e parei de andar com muitas pessoas, comecei a andar mais sozinho, mais viver a minha vida, mas focar nos meus objetivos, de fato, aproveitar a solitude, não a solidão, tá? A minha vida melhorou 100%, beleza? Digo 100% com todas as palavras que existem, tá? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco disso, tá bom? A gente vai falar como o ambiente, as pessoas que você convive e, querendo ou não, conviver com muitas pessoas te traz certos problemas, tá? E te impede um pouco de evoluir, de amadurecer, tá? Bom, desde o começo da minha vida, desde a minha infância, desde a minha adolescência, tá? Ainda assim eu estou na adolescência, mas lá atrás, quando eu tinha 12, 13 anos, eu sempre fui um menino de andar rodeado de muitos amigos, tá? Eu sempre andei com muitos moleque, tá? Tanto porque ficava na rua jogando bola, empinando pipa, tudo, tipo, sempre foi isso, minha vida sempre foi isso, foi sempre coisas humildes, tá? Pra mim, tipo, ficava até altas horas da madrugada na rua nas férias escolares, jogando bola, empinando pipa, brincando de esconde-esconde. Tipo, esse era o meu hobby. Nas minhas férias eu fazia isso, ficava jogando, saía de casa 8 horas da manhã e voltava para casa às 2 horas da manhã. No caso, eu ficava na rua de baixo da minha casa jogando bola, tá? Então, a minha infância sempre foi cheia de gente ao meu redor. Como eu acredito que a infância da grande maioria de pessoas aí foram também, é normal. E aí, vindo pra minha adolescência, a parte que eu fui mais amadurecendo, a minha pré-adolescência, quando eu tinha uns 12, 13, 15 anos, também sempre fui assim, tá? Sempre continuou com esses amigos, tá? O mesmo círculo de amigos, com as mesmas brincadeiras, claro que um ou outro amadurecendo um pouco mais, conhecendo novas experiências de vida, mas não mudando muito, tá? Sempre as mesma coisa. Nas férias, a gente saía todos pra rua, se reunia, ficava jogando bola e empinando pipa, brincando de esconde-esconde. No meio do ano tinha as festas juninas, fechava a nossa rua era fechada, tá? Porque todo mundo era amigo da rua, então a gente se juntava, fechava a rua em cima e embaixo com os cones ou fitas adesivas para ninguém passar, decorava a rua inteira, colocava as mesas na rua e fazia as festas juninas. Então, a vida também era essa. Rodeado sempre de muitos amigos, a gente jogava videogame todo mundo junto, um na casa do outro, cara, muito legal, tá? São lembranças que são incríveis, eu acho que todo mundo deve ter. Alguma lembrança muito foda. E aí, vindo mais para os meus 16, 17 anos, quando eu comecei sim a enxergar a vida, porque basicamente eu enxerguei a realidade muito cedo, tá? Eu enxerguei que, cara, eu precisava trabalhar, eu precisava mudar a minha realidade, eu precisava mudar o meu estilo de vida, tudo, tá? Porque de fato eu sempre tive a ambição de ter, vamos supor, vamos falar de dinheiro, tá? O meu foco quando todo mundo era criança, todo mundo tinha um sonho. Uns meus amigos, a maioria era ser jogador de futebol. O meu sonho sempre foi ser rico, tá ligado? Ser empresário, rico, cara foda. Então, nunca muito fui fã de ser jogador de futebol. No meu foco era sempre ter muito dinheiro para ter uma vida tranquila. E conforme o tempo foi passando, eu fui enxergando que, cara, precisava fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. Então, naturalmente, eu acabei focando os meus objetivos pessoais e acabei se afastando dos meus amigos. E eles também acabaram se afastando, cada um começou a ter o seu estilo de vida, começou a ter o seu trabalho, a sua família, tudo. Então, naturalmente, a gente foi se afastando. E, cara, eu creio que esse processo é essencial para a criação de um homem. E quando eu era mais novo, eu sempre morei com a minha mãe, tá? Morava com a minha mãe. E a partir do momento que eu fiz 17 anos, eu não morei mais com a minha mãe, tá? Eu saí da casa da minha mãe e vim morar com o meu pai, beleza? Por quê? A trabalho, tá? Fui morar com o meu pai porque a chance de trabalhar aqui era muito melhor. Outra cidade, outro estilo de vida, outro lifestyle, outro tudo, outras responsabilidades, outras visões, realidade, tá? Porque quando você mora com a sua mãe é tudo maravilhoso, você tá protegido, você tá totalmente confortável. Quando você sai, irmão, mesmo estando com seu pai, você se fode, tá ligado? Porque você aprende a ter responsabilidade, você aprende a ter suas coisas e cuidar das suas coisas. E aí, nesse meu tempo, fui me afastando de muitas pessoas, até mesmo porque eu me desloquei da cidade que eu morava, fui morar em outra cidade. E, cara, eu acredito que esse processo que aconteceu, porque tem uns até hoje que são bem amigos. Eu me afastei de todos. Eu acredito que esse processo, cara, que
teve na minha vida e que eu incentivei esse processo foi muito bom, tá? Foi um dos melhores que poderiam acontecer, beleza? Eu ter me afastado, ter mantido a minha bolha, o meu estilo de vida, sozinho, somente eu, focando nas minhas coisas, no que eu quero, melhorou, cara, tudo na minha vida. Porque de fato, quando você tem muitos amigos, você tem muitas maneiras de pensar, você tem muitas ideias entrando na sua vida, tipo, como se fosse tiro entrando numa bolha. Porque um fala de uma maneira, um pensa de uma maneira, um age de uma maneira, um toma a vida de maneira e você vai vendo todo o lifestyle. Acaba que você começa moldando pelas pessoas que estão ao seu redor. E se forem pessoas legais, ok. Se forem pessoas ruins, talvez irá te prejudicar, tá? Só que de fato, as pessoas que estavam ao meu redor não tinham o que eu queria ter, tá? Por mais, são pessoas legais, conheço até hoje, troco uma ideia. Só que são pessoas que não iriam me levar a nada se eu continuasse ali, entendeu? Então são pessoas que, a partir do momento que você amadurece, você começa a entender que amigos, basicamente, é raro, é raro, tá? É raro, a maioria vai ser colega, conhecido. E que de fato o seu ciclo não deve ser cheio de pessoas, porque quanto mais pessoas, mais problemas. Você acaba se enfiando você acaba se deparando com muitas coisas. E aí você tenta ajudar, você acaba atrapalhando, você acaba brigando, você acaba se enfiando onde não deve ser chamado. Então, quando eu cresci, quando eu fiz uns 16 anos, uns 15 anos, quando eu cresci, quando eu fosse pequeno, mas quando eu amadureci, eu comecei a entender isso. Eu falei, cara, enquanto eu ficar nessa roda, enquanto eu ficar nisso, eu vou ficar nessa porra, tá ligado? E todo mundo crescendo, não tendo nada, eu falei, mano, preciso sair daqui. Enfim, mudei de cidade, me afastei de todos, comecei a criar o meu sistema, criar a minha bolha. E cara, ser sozinho, tá? Por mais que a frase ser sozinho alguns escutam como coisa ruim, cara, é maravilhoso, tá? Os meus maiores projetos, tá? As minhas maiores decisões eu tomei quando eu estava sozinho, tá? Raramente você toma boas decisões quando está com muitas pessoas, tá? Você sozinho, você pensa, você está racional. Não tem ninguém ali colocando pilha em nada. Você e você. Os meus trabalhos, os meus estudos, os meus projetos, o meu canal, eu criei tudo sozinho. Tudo sempre estive sozinho, entendeu? Então, por mais que pessoas achem isso como muito ruim, cara, eu não vejo isso como ruim, tá? Muito pelo contrário. Pra mim, a solitude é uma virtude, cara, e eu aproveito dela todos os dias possíveis. Eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto de ter o meu cantinho, de ter a minha paz, igual eu estou tendo agora. Agora, nesse exato momento, eu se encontro com o flash do celular virado para a parede, com uma câmera, um notebook aberto, e eu estou gravando, tá? Falando sobre o quão a solitude é boa, beleza? Então, de fato, cara, não tenha medo de ser sozinho. Um homem precisa estar sozinho na maioria das vezes, na grande maioria do tempo você precisa estar sozinho, você que é homem, para tomar as suas próprias decisões e para você enxergar a realidade. Se você está onde você queria estar, perfeito. Agora, se você não está onde você quer estar, faça algo, tá? Corra atrás. Beleza? Porque nada vem fácil, beleza? E creio que todo mundo quer ter uma vida boa, quer ter uma vida tranquila, tá? Não quer se preocupar com o amanhã, tá? Hoje eu mudei muito o meu conceito de pensar sobre muitas coisas, principalmente ao dinheiro. Sempre foquei a minha vida inteira ao dinheiro. Só que hoje, com o que eu aprendi, com o repertório que eu criei, eu entendo que o dinheiro em si é um lixo, tá? O dinheiro compra as piores coisas que você imaginar. Dinheiro tira a vida, dinheiro destrói casamento, dinheiro destrói religião, dinheiro inicia guerra, dinheiro mata, tá? Dinheiro compra puta, dinheiro faz tudo, tá? Tudo que você puder imaginar, se você tiver dinheiro, você faz, tá? E aí você começa a entender que a sua vida não é sobre dinheiro, ainda mais se você acredita em algo maior, como um criador, como eu acredito e tenho muita fé, tá? Conforme você entende, você vê que, cara, a vida não é baseada em dinheiro, tá? Nunca foi, nunca será. Pelo menos eu não vejo que o meu propósito de vida é ter dinheiro em si. Não.
eu abranjo outras metas. Eu tenho foco em outras metas, como ter liberdade física, financeira, tá? Ser livre, mental também, poder expressar o que eu quero falar ou não, tá? Ter liberdade geográfica para poder ir e vir para onde eu quiser. Só que tudo isso é financiado através do dinheiro. Então eu focando nessas metas pessoais, eu acabo destinando o tempo ao dinheiro em si, mas eu não dedico a minha vida a ganhar dinheiro em si. Eu dedico a minha vida aos propósitos, às minhas metas, que é ser livre, entendeu? Então, você começa a entender que, cara, enquanto você continuar numa roda de amigos, vocês muito provavelmente vão começar a viver a adolescência juntos, porque é natural disso de amigos. Vão começar a sair juntos, vão começar a beber juntos, fazer a porra toda juntos. E isso não vai levar você a lugar nenhum, tá? Desde novo, eu sempre me deparei que eu precisava fazer algo para mudar a minha realidade. Eu precisava fazer algo para não ser mais um CLT escravo, vamos dizer assim, para me fuder, tá ligado? Então, desde sempre eu venho construindo isso. Claro, agora muito mais firme com o canal no YouTube que de fato vai crescendo um pouquinho, dá uma estagnada ali, depois hypa ali. Mas vai construindo uma audiência sólida, uma base sólida. Pessoas que de fato se identificam e começam a acompanhar o canal. Que talvez se inspiram e gravem conteúdo também, se espelhando nas minhas ideias, ou talvez na maneira que eu vejo o mundo. Então, a solitude sim é uma virtude, tá? Ela mudou a minha vida, beleza? Ser sozinho fez total diferença. Claro, eu não sou sozinho, eu não tenho depressão, né, rapaziada? Muito pelo contrário, eu tenho uma família, tenho uma namorada, tenho, tipo, tudo que eu... Base familiar é o que não falta pra mim, entendeu? Claro, nunca fui rico, milionário, mas também nunca passei fome, nunca passei necessidade. Sempre tive coisas boas perante ao meu acesso, tá? Então, ser sozinho é uma solitude. E o cara que vive um momento disso, principalmente quando acontece algo ruim na sua vida, e você se depara com aquilo e você vê que tá só você, irmão, que nem os seus pais vão poder mais se envolver nesses problemas, é outro nível, você muda a sua perspectiva de vida. Tá? Eu já me fudi muito, e na maioria das vezes que eu me fudi, eu me deparei sozinho no mesmo quarto aqui ó, que eu estou gravando agora, na mesma mesa. Tá? Só que nesse momento, no momento que eu me deparei fudido, eu não estava gravando. Eu estava pensando em como que eu iria dar a volta e sair daquele BO, entendeu? E de fato, você sai, tá? Você sai, você pode sair todo fudido, mas você sai. Tá ligado? O que manda é o recomeço, irmão, tá? Sempre. É sempre nos piores momentos da sua vida que surgem as melhores oportunidades para você aproveitar, tá? Talvez você receba, não sei, você seja demitido do seu salário, do seu emprego, e quando você ficar desempregado, você receba uma proposta de emprego muito melhor, você se encaixe em algo muito melhor. Então é sempre nos piores momentos da sua vida que vem as melhores oportunidades. Saiba erguer a cabeça, sabe ser racional, mesmo quando não dá, e olhar, cara, tá? Olhar. É sempre nas piores ocasiões que surgem as melhores oportunidades, tá? Digo isso em questão de tudo, financeira, intelectual, a porra toda, tá? Quando você pensa que o Bitcoin vai para US$ 5.000, é aí que ele dá estagnado e puf. E se você tiver aproveitado, você sabe, né? Não preciso nem falar a sequência disso. Mas é muito bom, rapaziada. A solitude é uma arte, é maravilhosa, tá? Eu amo, beleza? Eu amo, tá? Na semana, eu estou sempre solo. Vamos dizer assim, eu tô sempre solo. Então aproveito para estudar, para gravar os meus vídeos, para fazer o que eu gosto de fazer, tá? E o que eu quero fazer, que eu acho que é o que é a minha vocação. No final de semana ainda faço isso, mas dou uma relaxada, né? Porque também ninguém é de ferro, não dá pra ser sempre assim, né? Todos os dias, ninguém aguenta. É um ser humano, rapaziada. Mas Mas é isso, aproveite a solitude, não se esqueça que é nos piores momentos da sua vida que nascem as melhores oportunidades. E amigos, a maioria some, a sua vida vai continuar. Então não deixe se levar por amigos, tá? Pense na sua vida, pense no seu hoje, tá? Se você procura por algo bem maior, corra atrás, tá? Se prive de tudo,
pelo futuro maior. Sacrifique o seu presente por um futuro maior, por um futuro promissor. Isso sim é agir com inteligência. Tá? Eu sacrifico o meu presente desde os meus 16 anos. Hoje eu tenho 18, esse ano eu faço 19. Então eu tô aí há um bom tempo já, sacrificando muitas coisas do meu presente. Muitas coisas que eu poderia estar usufruindo. Tá? Eu não, prefiro não fazer isso, prefiro sacrificar mais para o meu futuro. É por isso que eu tô num quarto, 10 horas da noite, de uma quinta-feira, gravando esse vídeo para o meu canal. É porque ao invés de eu estar nessa mesma quinta-feira, às 10 horas da noite, num bar, bebendo, enchendo a cara, rodeado de amigos, de pessoas, eu estou no meu quarto, com uma câmera na minha frente, gravando coisas que eu gosto de falar, ideias. Então isso é um sacrifício. Tá? Então, tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Um abraço do Nômade Libertário. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Digam para mim a experiência de vocês com a solitude, se é que vocês já viveram isso, tá? Mas, na minha opinião, é maravilhosa, tá? Então, tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.